muita expectativa dos atletas, de muita atenção na hora da largada. Olha o prefeito Célio de Castro, reeleito. Deu a largada o prefeito Célio de Castro para a segunda volta internacional da Pampulha. Vem o grupo de elite. Muitos atletas de ponta participando. Valdenor dos Santos, Tomix Alves Costa, o angolano João Nitamba, Elenilson da Silva. Aí o pelotão de elite. Os atletas de ponta. Veja só. Os corredores já fazendo a curva em direção à reta do Mineirão. E ao meu lado o professor Lauter Nogueira, preparador de atletas de elite. Lauter, já dá para identificar os favoritos da prova, já dá para sentir pelo ritmo desses atletas que estão na ponta. Quem são os favoritos, Lauter? Bom dia, Lincoln. Bom dia, amigo da Globo. Já temos alguns atletas que têm chances de ganhar essa prova nesse bolo da frente, ainda confundindo com atletas que estão aí para correr 2, 3 quilômetros e pararem. Mas nós podemos ver o Valdenor dos Santos, que ano passado foi segundo lugar, com um excelente tempo de 53 minutos e 17 segundos. Vemos o Elenilson também, com a camisa do Vasco ali no meio, você pode ver bem no meio da imagem, o Elenilson da Silva. O João Nitamba um pouquinho mais atrás. Vemos também o Alildo. E o tempo do Vanderlei ano passado foi de 52 minutos e 30 segundos. É um tempo a ser batido esse ano, Lauter? É um tempo a ser batido, principalmente pelo grupo forte que vem vindo ali. Todos os nomes que eu citei estão nesse grupo, inclusive também temos o Eduardo Nascimento, está correndo com o número 32 ali, seria o número 34, mas ele está correndo com o número 32. Ele é o melhor, tem a melhor marca em meia maratona do atleta brasileiro. E temos o queniano, José Puto, um garoto de 20 anos, que corre muito bem, especialista em meia maratona, e David Cheruiyot, do Quênia, outro especialista em meia maratona, que nesse ano, em 2 fins de semana seguidos, correu para 1 hora e 2 minutos, 2 provas na Europa. Então esse bloco aí é muito forte, eles estão correndo juntos, isso faz com que o ritmo de prova não seja tão... atrapalhe tanto, não desconcentre, não irrite tanto o atleta, porque parece que eles dividem um pouco o sofrimento quando correm em grupo. Você viu o Valdenor com o número 1 na camiseta, que deve aumentar a distância. A distância vai aumentando progressivamente. E o pelotãozinho atrás e o André Luiz Ramos trazendo o outro queniano. Então desmembrou um pouquinho. Temos 6 atletas agora correndo muito forte. Eles vinham a 2,50, 2,55 km, deram uma aceleradazinha, o ritmo aumentou para 2,45, então mostrou que é atual campeã da prova e promete fazer a prova em 1 hora, em 60 minutos. Então vai ser uma briga violentíssima, porque a Selma foi a melhor brasileira semana passada no Mundial de Meia Maratona no México, foi a 14ª colocada, um resultado sensacional, e ela vem dizendo mesmo, vai correr para 1 hora gravado. Olha só o que o Cheruiyot e o Valdenor fizeram em questão de 2 minutos, deram uma quebrada de ritmo. Eles já tinham quebrado, vocês lembram que eles tinham quebrado o ritmo, agora eles aumentaram um pouco mais, além do que eles tinham feito. Para as corridas de fundo? As teses são muitas, existem até teses baseadas em estudos sociológicos. Os atletas do Nordeste da África, inclusive aí o Cheruiyot, que dá uma acelerada, deixando o Vanderlei um pouquinho para trás, eles têm uma necessidade absurda de conhecimento. O Valdenor realmente ficou, o Cheruiyot deu uma aceleradazinha, e os atletas do Nordeste da África, como o Cheruiyot, eles têm uma necessidade de conhecimento. Então os pais tentam colocar os filhos no colégio o mais cedo possível. Só que existem pouquíssimas escolas naquela região do mundo. E o sistema de transporte coletivo é quase que inexistente. Com isso, os garotos, desde novos, começam a cumprir distâncias muito longas para chegarem em casa e voltarem para o colégio. E aí eles se acostumam a cumprir essas distâncias e vão levando, e com o tempo eles se tornam grandes fundistas. E seguindo os exemplos de grandes maratonistas daquela região, eles começam a tentar ascensões sociais com a corrida de fundo. Aí o líder da prova realmente abriu. O Valdenor demonstrava pela expressão que estava sentindo o ritmo da prova imposto por esse homem aí, por esse queniano de 19 anos. Ele passou no grande exemplo que os nossos atletas paralímpicos deram em Sydney. Grande exemplo e grande performance também de nossos atletas paralímpicos. Grande performance. Outra vez com o líder, vamos com o líder, com o queniano David Cheruiyot, sendo aplaudido pela galera.
Todo mundo participando dessa grande festa de Belo Horizonte, essa festa do atletismo brasileiro, que vai entrando definitivamente no calendário mundial de provas de rua. E o Davi Cheriot vai num ritmo realmente muito forte. Já passaram pelo quilômetro 13, né? E a distância é muito grande. Acho realmente muito difícil, quase impossível os atletas que vêm atrás, o Daniel e o Eduardo, que vêm fazendo um trabalhozinho bom ali, de revezando cada hora, um puxando um pouco a prova, de chegarem no Cheriot. Muito, mas muito difícil, só acontecendo uma catástrofe aí. Mas ele vem num ritmo muito forte. Agora fica interessante porque o terceiro pelotão deve estar se aproximando, porque parece que são 3 atletas, parece que vem se aproximando do segundo pelotão. Então a briga pelo segundo lugar vai ser grande, próximo da chegada. O queniano continua mantendo um ritmo de 20 km por hora. Ele vai chegar, está quase chegando. Quarta colocação, ele está ultrapassando o Nitiamba. Lincoln Gomide. O Eduardo e o Daniel têm condições de chegar no queniano até o final da prova? Não, só se abaterem o queniano a tiros. A distância é muito grande, é muito difícil. Agora essa briga aí vai dar o que falar, porque o Eduardo é um atleta muito consistente, tá? De meia maratona. Ele tem que tentar quebrar o Daniel agora. É o mesmo esquema das brasileiras tentando quebrar a Selma. Vai tentar forçar o ritmo agora para não deixar chegar junto com o Daniel, próximo da linha de chegada. O Daniel é um atleta mais veloz um pouco que o Eduardo. Outra vez a imagem do líder da segunda volta internacional da Pampulha, o queniano Davi Cheriot. Praticamente não soa. Parece que está passeando. Veja o semblante do queniano. Faz um verdadeiro passeio em volta da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Dele para o segundo colocado, que é o Eduardo Nascimento, é de 144 metros. E você pode reparar que o Eduardo está correndo num ritmo, numa velocidade média de 19 quilômetros, 1 quilômetro abaixo do queniano, ou seja, a diferença tende a... Realmente é impressionante. O segundo pelotão aumentou um pouco, diminuiu a diferença entre ele e o segundo pelotão. Eles deram uma quebrada, mas sentindo isso, vendo a proximidade da linha de chegada, o Cheriot começou a aumentar um pouco mais o ritmo de prova dele. Como se fosse possível, mas ele mostrou que é possível, começou a correr agora, está correndo num ritmo de 2,50 minutos por quilômetro, porque sentiu que os atletas estão 100, 110 metros atrás dele, se aproximando perigosamente. E o Davi Cheriot está pouco menos agora de 1.300 metros da linha de chegada. Davi Cheriot, primeiro lugar nos 15 quilômetros da Suíça. Esse queniano, que oficialmente tem 19 anos. O Lauter já explicou que essa idade oficial não pode atletismo nas provas de fundo. Vai botar pressão. O melhor marca da prova do Vanderlei eu acho que vai ser mantida. Mas o queniano fazendo uma prova sensacional e o Daniel dando tudo o máximo ali, tanto que deixou o Eduardo Nascimento para trás e vem ali, agora já está no nosso campo visual, olha só. E o queniano, o Lauter, já está na reta de chegada. Falta pouco para o queniano. Ele já está olhando, já consegue vislumbrar. Está a menos de 200 metros da chegada. Veja só a chegada e o tempo dele não vai bater. Está aí, 52,30 foi o tempo do Vanderlei Cordeiro do ano passado. O tempo, por enquanto, a melhor marca ainda é do Vanderlei Cordeiro de Lima. O queniano vai vencer, mas não vai quebrar o tempo do brasileiro. Por enquanto, o Vanderlei mantém o recorde na volta da Pampulha. Menos de 100 metros para a chegada. Vem o queniano Davi Cheriot para vencer a segunda volta internacional da Pampulha. Apesar do esforço do brasileiro que você vê na sua tela lá atrás, ó. A distância caiu muito, mas falta pouco. Falta pouco, 22, 20 metros. Vai chegar o queniano, vai chegar para completar, para vencer. O queniano Davi Cheriot chega lá, vence a segunda volta internacional da Pampulha. Veja o brasileiro como chegou próximo ao queniano, corrida brilhante do brasileiro. Na segunda posição, coincidentemente com o número 2, Daniel Lopes Ferreira. Vai cruzar o melhor brasileiro na segunda volta internacional da Pampulha 2000, Daniel. Na segunda posição, Eduardo Nascimento chega em terceiro, cansado.
extenuado, é muito esforço, são quase 18 quilômetros. João Batista Ichamba, da Angola, chega na 4ª posição. Veja aí o atleta do Vasco da Gama, Elenilson da Silva, que foi terceiro no ano passado. Elenilson da Silva, que foi terceiro ano passado, esse ano chega na 5ª colocação, apenas 53 segundos, quase um minuto, do líder, do grande campeão. E no alto dele, mais uma vez um queniano, Davi Cheruiyot, o grande campeão da 2ª volta internacional da Pampulha. Na 2ª colocação ficou o Daniel Lopes Ferreira, do Brasil. Em terceiro, Eduardo Nascimento, também brasileiro. Na 4ª posição, John Nichamba, da Angola. E em quinto, o Elenilson da Silva, claro, também do Brasil. Eu queria agora uma análise sua, Lauter, desta que foi a 2ª volta internacional da Pampulha, que a partir de agora já pode ser homologada como prova do calendário internacional de competição de rua. Bom, temos aí um pódio de altíssimo nível. O Quênia acostumado, o campeão recebendo o prêmio, o Quênia acostumado com o ponto mais alto do pódio, correu muito bem, sentiu a pressão no final da prova do Daniel, uma recuperação sensacional do Daniel Lopes, teve que mostrar serviço, quebrar o ritmo novamente, correu um pouco mais forte o queniano Cheruiyot, mas dominou a prova, realmente. Daniel fez uma prova sensacional. Eduardo Nascimento na recuperação vinha em 6º, 7º, no terceiro pelotão, buscou o Daniel, puxou o Daniel, vem comigo, e foram na hora do vento contra, o Eduardo Nascimento botou o Daniel um pouco atrás, puxou a prova para ele, depois o Daniel abriu, tentou ir atrás do queniano, não conseguiu, qualidade um pouco maior para o atleta do Quênia, o Cheruiyot, mas a prova foi muito bem disputada, diferentemente do ano passado, tanto no masculino quanto no feminino. A prova foi muito bonita. Vejam agora a chegada do Daniel, o primeiro brasileiro a chegar, comemorando com toda a razão. Tá, e Daniel, se tivesse um pouquinho mais de distância, quem sabe? Eu acho que a briga seria muito boa, mas o queniano ainda tinha um pouco de gás guardado para isso. Ia ser muito boa. Chegada dolorosa e dolorida do Eduardo Nascimento, que fez muita força e fez uma prova muito boa, voltando ao cenário nacional dos grandes atletas de fundo. Tá aí os atletas da categoria masculina e o esporte espetacular. É claro, não para de sorte do Nascimento e saber o porquê da expressão de dor do Eduardo, que chegou na 3ª posição, Odilon Amaral. Pois é, Lincoln, foi uma briga muito grande com o Daniel pelo 2º lugar. E na chegada você botou a mão na perna, o que houve, Eduardo? Eu senti a panturrilha faltando 2 km e a briga do Daniel estava sendo boa, mas porque eu queria aproximar do queniano para vencer a prova. Mas não foi dessa vez, se Deus quiser, ano que vem ele pode tentar o quinto. Com gasto total? Com gasto total, se Deus quiser. Ok, obrigado, Eduardo. Lincoln Gomide. O Eduardo chegou na raça, né, Lauter? Chegou aí, raça não falta para o Eduardo. Ele é um atleta muito bom, um atleta que já tem